Que Boa noite. lindo! Ficou bonito, né, Silvia? Ficou bonito. E lindo ver aquele tanto de cestas, né? Hoje a gente distribuiu as cestas, né? Que legal. Que na região ainda são 160 famílias que estão precisando, e o grupo tem conseguido, e a comunidade tem doado, né? Obrigado a todos. Bem-vinda, Silvia. Muito obrigada. De novo, estamos explorando o seu conhecimento, já é a quarta semana que você nos ajuda e tem sido muito útil, né? Eu queria comunicar às pessoas que estão assistindo, né, duas coisas que aconteceram, né? Depois eu dou notícias mais. Primeira, o Padre Glênio não vai estar hoje conosco o tempo inteiro. Talvez ele entre no final, né, um pouco para frente. Nada grave, podem ficar tranquilos. Ele já operou 2 vezes o joelho, ele foi atleta e o joelho deu uma inchada, então ele foi fazer os exames, que é bom se prevenir, né, doutora? Opa! Mas ele já mandou mensagem, já está enfaixado, já está voltando para casa, né? Então, o que eu disse para ele é: deve ter tomado remédios. Veja, se estiver bem, se estiver aguentando, entra na live. Se não tiver, né, durma tranquilo, que esses remédios para dor ajudam muito a dormir, né? A Vanessa, não consegui falar com ela. Provavelmente ela entre, não tem o retorno, mas é uma coisa para a gente estar atento, que as vacinações estão toda, né, no estado de São Paulo. Felizmente. Felizmente. E hoje anteciparam a vacinação dos professores, né? Então, estava previsto para segunda-feira, e São Paulo antecipou para hoje a vacinação dos professores maiores de 47 anos, não é isso? Uhum. Então, imagino que a UBS deve ter sido uma loucura. Inundada. Vacinação de policiais, de forças, né? Que bom que estão vacinando, né? Que bom que está crescendo isso, né? E, Silvia, vamos nós conversar sobre isso, né? Quer dizer, e fechar essa questão de saúde pública, né? Ou abrir, né, Marcelo? Ou abrir, você nos ajudou tanto a compreender. Eu queria até fazer uma retrospectiva com você disso, né? Mas dizer para as famílias que estão assistindo: aproveitem, mandem comentários, mandem perguntas, dúvidas, que a gente está aqui justamente. Vocês conhecem o conceito do bate-papo, não é a gente dar aula para ninguém, mas, pelo contrário, é a gente poder ajudar nas questões práticas da vida, né? Doutora Silvia, para a gente começar, né? Mais de 4.000 mortes por dia neste país, né? É assustador, é traumatizante, mas é previsto, isso é um ciclo natural, tende a crescer, tende a diminuir. Como é que vocês da área médica estão vendo, estão analisando essas notícias que a gente tem visto? Previsível não é, né? Né? Eu acho que existe, infelizmente, ainda uma falta de percepção de todos, e principalmente, talvez, até das pessoas responsáveis pela administração e gerenciamento do país e da saúde, da gravidade do problema, né? Então, a gente fala: nós estamos vacinando, estamos aumentando, estamos até relativamente, quando a gente olha a vacinação no mundo, a gente não está no fim da fila, não, né? Nós temos uma estrutura boa, apesar de termos poucas vacinas, nós temos uma estrutura de vacinação maravilhosa, que possibilita que a gente vacine muitas pessoas.
No entanto, isso não vai ser a solução no momento, né? O que todos falam é que, junto com a vacinação, nós vamos precisar manter os cuidados de isolamento, o uso de máscara, a higienização das mãos, que só a vacinação não vai ser suficiente para segurar. Então, é muito assustador que o mês de abril foi um mês muito triste, né? Março. Na verdade, março foi muito triste, mas o mês de abril, a previsão é que seja ainda muito triste, porque tivemos aí uns feriados que houveram ainda aglomerações de pessoas, nós temos uma quantidade enorme desses vírus novos circulando, né? Que pelo menos grande transmissão, a transmissão do vírus aumentou muito. Então, assim, não tem segredo, não adianta só vacinar. Precisa também manter os cuidados já conhecidos de isolamento, máscara e higienização. Doutora Silvia, o que se fala transmissão mais fácil ficou mais forte, né? Ou seja, o vírus é mais poderoso, a máscara está insuficiente, né? O que a gente pode entender quando se fala de que a transmissibilidade está mais alta? É como se a gente imaginasse o vírus como sendo uma coisinha que gruda no nariz e lá ele se multiplica. Só que, de repente, esse grude está mais forte. Tá. A capacidade do vírus mutante aderir à mucosa nasal e se multiplicar está maior. Então, a gente precisa se proteger mais. A gente sabe que a máscara ela não dá 100% de proteção. Então, é fácil a gente observar que as máscaras existem aberturas nas laterais, em cima, né? Às vezes embaixo mesmo. Então, você está exposto à grande transmissão que a gente sabe hoje é via ar. Então, se você está num local, principalmente fechado, com a presença de uma pessoa contaminada, esse pouco vírus que entrar em contato com você, ele vai ter mais chance de se multiplicar, porque ele gruda melhor na superfície da mucosa. Aquela imagenzinha, né, que a gente tem do vírus cheio daqueles pininhos com as coroinhas, acho que é por isso que chama corona, né? Isso. É aquelas coroinhas. Spike, pelo que eu entendi, né, essas proteínas. Pelo que eu entendi, ela tem mais coroinhas e essas coroinhas estão mais adesivas, elas estão entrando mais facilmente. Então, se antes você precisava, vamos dizer, de 20 vírus para poder ter a doença, hoje você precisa de um. Vamos dizer. É como se você precisa menos contato de menos vírus para que a doença se instale. E quanto mais vírus a gente tem em contato, na verdade, maior a chance de gravidade da doença também. Né? Então, cuidado de não deixar buraquinho da máscara. Então, hoje, dos lados. a gente recomenda não só usar uma máscara de pano, que sim é eficaz, mas, de preferência, as duas opções. Ou a gente usa uma máscara cirúrgica e, em cima dela, uma máscara de pano, porque aí você consegue reduzir esse espaço que possa existir na máscara de pano, ou usar essa máscara que todos falam, que é a N95, né? Isso, a Ou a PFF2, que é a versão brasileira da N95. Aí se fala, mas é muito cara. Existe a possibilidade de se comprar na internet máscaras que sejam uma delas que custe R$20, por exemplo. Na verdade, você não precisa trocar como a gente troca a máscara normal, né? A gente precisaria, eventualmente, ter duas máscaras dessa que você reveze, um dia usa uma, outro dia usa outra.
E tá. Que é uma máscara que garante mais proteção. Tá. Doutora Silvia, deixa eu perguntar, você consegue deitar o seu celular e manter ele apoiado? Aí, você mais atento. Eu estou no iPad, então tá. A câmera... Se tiver apoio, ótimo, senão ficamos daquele jeito. Não, que bom, que bom. Agora, estas máscaras, tem-se feito propaganda dessas máscaras que você pode limpar com álcool. E eu vi uma reportagem que, assim, eles pegavam essa máscara e colocavam embaixo da torneira, não passava nada. Limpa com álcool, coloca embaixo da torneira, passa tudo. Essa máscara especial não pode limpar com álcool. Não pode limpar com nada. Porque, na verdade... usou e jogou fora. Na verdade, essa especial que eu estou falando, essa N95, você pode usar várias vezes. Uhum. Tá? Você pode usar várias vezes e o importante é ter... você observar se ela continua bem aderida. Então, se o elástico não laceou, se o tecido não se estragou. Mas ela é feita com... tem um processamento químico, físico, químico nela, que gruda o vírus nela. Então, ela não pode ser lavada, senão você estraga essa propriedade dela. Então, esse é um recado forte para a gente para todo mundo. Se você comprou máscara cirúrgica, usou e viu que começou a prejudicar, não reaproveite, não lave. A cirúrgica, ela é descartável, né? A cirúrgica não é para você usar muito. Eu estou falando dessa N95. N95. Que é uma máscara mais potente, mais protetiva. E que, agora, a cirúrgica, o que você pode fazer é usar a cirúrgica com uma de pano em cima. Mas também a cirúrgica não pode lavar. Tá. A Paula está perguntando, comprei a PFF2 por R$6 a unidade. Olha, muito bem, espero que seja uma... É importante ver que tem o selo, né, Paula? O selo de qualidade, né? Porque hoje em dia, nesse mundo que a gente vê que as pessoas vendem soro fisiológico como sendo vacina... R$600 e tem gente que compra, isso é Tem gente que compra, né? Que bom, doutora. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essas máscaras, a origem delas, se elas têm selo de qualidade. Tem alguma instituição, alguma coisa que tem credibilidade? É o Inmetro mesmo? O Inmetro mesmo que a gente considera. Então, se a gente for comprar, a gente verificar... Observar que tem um selo de qualidade. O registro do Inmetro, tá? Perfeito. Bom, isso é máscara. Daí vamos para as vacinas, né? Que é o próximo tema que mexeu muito. Espera aí que a Paula comentou. Ele tem o selo do Inmetro. Que bom, ótimo. Paula. É uma garantia. Então, ótimo. E você conseguiu comprar... você comprou várias, né, Paula? R$6 a unidade, mas deve ter comprado várias, porque... Ou só uma custa R$6. Paula, se você quiser acessar, eu te autorizo a participar um pouquinho do bate-papo. Se não, você responde pelo... Aí, né? Vamos responder a coisa de máscara. Máscara de pano, né? Para a gente não mudar de assunto até a Paula responder. Para lavar as máscaras de pano, precisa deixar de molho no cloro? Só o sabão basta? Só o sabão é suficiente. Só o sabão é suficiente? Só o sabão é suficiente. Ferro quente, é isso? Eu acho que... eu não sei como as pessoas normalmente fazem. Eu chego em casa, quando eu uso máscara de pano, eu jogo dentro de um baldinho com o sabão, deixo um pouco lá, depois eu lá lavo e duro. Sim. Coisa que teoricamente, não precisaria nem deixar de molho. Coisa que eu aprendi. Eu deixava de molho com um pouco de água sanitária, juntava um tanto e daí eu punha para bater na máquina.
estraguei muito elástico. Então, a questão é, lava com sabão na mão e está resolvido. Na mão mesmo vai fácil, né? Não é A tão Paula, difícil. a Paula respondeu, sim, comprei um pacote com 10 unidades. Exatamente, isso. Então, é isso mesmo. Quando a gente compra 10 unidades, ela sai mais barata. E é ótimo. Eu comprei também esse pacote que você está falando de 10, eu até saí distribuindo para algumas pessoas, porque o que é importante a gente ter na cabeça? Você vai pegar alguma situação, claro que se você vai descer do teu prédio para pegar a comida que você comprou e vai subir, vai ter, não ter pouco contato com pessoas, você não precisa usar uma máscara dessa, né? Agora, se você vai precisar entrar num ônibus, claro, né? Que aí no ônibus você vai estar sujeito, ou você vai num banco, ou você vai numa situação em que você sabe que você pode estar num local fechado e com outras pessoas, aí eu aconselho usar essa mais protetiva, que é o ideal. Então, assim, eu comprei essa de 10 e dei para algumas pessoas, justamente a gente protegendo o outro, a gente também está se protegendo, né? Quanto menos gente infectada, menos risco desse vírus, mais chance de acabar esse inferno. Ou de parar de poluir, de mutar, né? Que isso a gente volta no assunto já já. Continuando nas máscaras, né? O Cláudio pergunta: máscara de silicone é eficaz? Tem pessoas que têm falta de ar com as máscaras normais. Eu não vi nenhum artigo. As pessoas que realmente estão baseadas em evidências científicas não indicam a máscara de silicone. Essa é, como eu já falei antes, né? Quando a gente for ouvir, ler, a gente tem que se preocupar um pouquinho com a fonte de onde a gente está vendo, né? E as pessoas sérias que eu vejo falar sobre máscara não falam. Eu estou ficando louca com esse. Desculpe, gente, mas aqui é iPad e deitado, a câmera fica aqui, sabe? Sim. Não é fácil. Põe o porta-lápis atrás dele. Vou tentar aqui. Então, assim, não, silicone eu não vi ninguém sério falando e recomendando. Eu vejo, sim, que saiu um artigo científico comprovando que o uso da cirúrgica com uma de pano em cima é bem protetiva. Que bom. Tem uma proteção assim, acima de 90%. Então, e essas cirúrgicas se vendem em caixas no supermercado? Isso, São levinhas, elas não atrapalham tanto, né? Exato. Isso é chato de amarrar, né? Que a gente está acostumado com elástico e a cirúrgica às vezes tem a questão de dar os 2 nozinhos lá atrás. Não, mas a cirúrgica, Marcelo, tem cirúrgica de elástico também, né? Ah, é? Tem. Inclusive de elástico atrás da orelha. O que se diz é que quando você coloca atrás da orelha, às vezes a cirúrgica você nota que ela fica aqui um pouquinho aberta. Ou mesmo aqui. Por isso que a de pano, a gente colocando pano em cima, você fecha esses vãos e protege mais. Então, você tem que pôr uma de pano que feche bem. Não pode ser essas de pano que ficam largas, né? Bom, agora os assuntos complicados da semana. Logo, logo tem mais, né? Mas a notícia que o Agnaldo Timóteo tinha tomado as 2 doses da vacina e, mesmo assim, ele teve a forma grave e foi a óbito. E daí fica toda esta desconfiança com as vacinas. Tá certo que talvez ele tivesse contraído antes de tomar a segunda dose. A gente não vai saber. A versão que eu vi mais razoável é essa, que ele tomou a segunda dose e foi pouco tempo depois de tomar a segunda dose que ele esteve num evento com muitas pessoas. Então, assim, lembrando,
primeiro lugar, nenhuma vacina protege 100%. Nenhuma. Nem essas bacanudas americanas, Pfizer, Moderna, nenhuma protege 100%. Segundo, são 2 doses de vacina. E a gente espera que a pessoa esteja protegida 15, 20 dias depois da segunda dose. Eu já ouvi falar 30 dias e já ouvi falar 60 dias. A gente ouve falar muita coisa, mas seguramente antes de 15 dias depois da segunda dose, você não está com o nível de proteção ideal daquela vacina. E Silvia, quer dizer, o fato de 15 dias depois não quer dizer que eu não pegue, porque lembrando das estatísticas lá, quando aprovaram, né? É aquela coisa, ele protege 50 e poucos por cento, ele protege 72% de uma forma mais grave, e protege, talvez, da questão de precisar ser entubado. Ou seja, então, quem tomou a vacina, saber, você está protegido de uma forma muito grave, mas você ainda pode pegar a Covid e pode transmitir, é isso? Exato. Pode pegar e pode transmitir. E ficar em situação grave ou não é sempre uma questão de quantidade de carga viral que você se expõe e como está teu sistema imune. Porque todos nós sabemos que o nosso sistema imune ele não é uma coisa que fica... Ele não é sempre igual, né? Então, se você está com uma situação estressada, o teu sistema imune pode reduzir. Se você já está com uma outra doença, ou você está fazendo tratamento de câncer e tomando uma quimioterapia, você pode estar com o sistema imune deprimido. Então, existem várias situações que a gente não está com a resposta imunológica 100%. Nessa hora, se você entrar em contato com um vírus, mesmo que você já tenha a proteção, sua proteção está reduzida. Então, sim, você pode desenvolver até a doença grave. Pode desenvolver a doença e pode transmitir. Então, não é porque tomou a doença que você pode parar de usar máscara, não é que você pode sair e pegar aglomeração. A gente tem que ter essa consciência muito forte, né? Quer dizer, ele ajuda, a vacina é muito importante e é um dos caminhos que a gente precisa prestar atenção. Mas não é a solução. Mas não é uma solução única. Eu tomei e estou livre. Acho que isso é muito legal da gente contar. Agora, diz uma coisa, eu tinha uma imagem de sistema de defesa, talvez isso ajude. O sistema imune tem a ver com glóbulos brancos, é isso? Tem. O sistema imune, basicamente, ele tem a ver com os glóbulos brancos e tem a ver com o anticorpo e algumas outras substâncias. Agora, o anticorpo é produzido por uma célula do sistema imune, que é o linfócito B. Sim. Então, vamos dizer, no sangue nosso, que corre em nossas veias, nós temos 2 tipos, de forma assim, bem geral. As células vermelhas, que são muito importantes no transporte do oxigênio, e as células brancas, que são muito importantes na defesa imune. Existem vários tipos de... Só para quem não estudou biologia, essas coisas, tudo isso está no sangue. O nosso sangue é composto de pedacinhos de células, pedacinhos vermelhos, que são responsáveis pela oxigenação, e de pedacinhos de células brancas, que são responsáveis pelas nossas defesas. Fora isso, que a doutora Silvia está colocando, é que a gente tem anticorpo. Anticorpo é aquilo que a gente já produziu para se defender de determinadas coisas. Aquilo que a gente diz, pegou cachumba, não vai pegar mais porque já tem anticorpo. Então, para ter anticorpo, precisa ter tido contato com o invasor, né? E o que a gente tem que estar atento é assim, glóbulos brancos a gente tem um tanto.
que a doutora Silvia estava falando. Se eu estou fazendo o tratamento de um remédio, se eu estou com uma enfermidade, se eu estou com não sei o quê, eu estou usando glóbulos brancos, esse exércitozinho, para combater uma coisa. E daí eu recebo um vírus novo, eu vou ter menos glóbulo branco para me defender. Né? Exatamente. Então, é isso? Ou seja, então tem um tanto de defesa. Se a gente está mais saudável, essa defesa fica mais fácil. Se a gente já está se defendendo de outras coisas, a gente fica mais vulnerável. É o que eles chamam de doença pré-existente, né? De baixa defesa. Isso, só para dar um exemplo, vale, por exemplo, para câncer. Sim. Nós produzimos células que são do tipo células defeituosas. Porque o que é o câncer? O câncer nada mais é do que um tipo de célula que começa a se multiplicar sem controle. É uma célula mais forte que as normais. É uma célula mais forte. É uma célula mais forte do que as outras. Não é que ela é mais forte, ela tem maior capacidade de multiplicação. Tá. Então, por isso que você forma os tumores, né? Porque é uma quantidade grande de uma célula que se multiplicou sem controle. Tudo na vida precisa ponderação, né, Marcelo? As células também. É bom multiplicar? É bom, mas não muito. Não, mas multiplica muito de uma célula e não da outra, né? Exatamente. Aí isso desequilibra. Então, nós estamos produzindo células defeituosas o tempo todo. Só que o nosso sistema imune vai lá e elimina. Então, o câncer, muitas vezes, na verdade, uma situação que acontece porque o teu sistema imune não segurou a onda. Tá? Por isso que se fala muito que você pode ter um problema psicológico e aquilo ter facilitado o câncer, né? O aparecimento de um câncer. Isso não é invenção. Isso é fato, porque a gente sabe que quando a gente está muito estressado, muito tenso, a cabeça está grudada no corpo, né, gente? Não existe cabeça separada do corpo. Então, gente, o que eu digo é que os 30 centímetros entre a cabeça e o coração é a distância mais cruel de ser perseguida. Né? Entre a cabeça e o coração, a gente tem 30 centímetros. É verdade. Então, se a gente está muito triste ou tem uma situação, está passando por uma situação de muita depressão, nosso sistema imune também sofre com isso. E o sistema imune estando prejudicado, ele vai deixar de defender das células que não estão boas, das invasões por micro-organismos. Então, nós estamos mais suscetíveis à doença nessas situações. Por isso, né, Marcelo, e você está aqui para provar, que é tão importante da gente cuidar da alma e da mente, né? Porque uma mente sã é um corpo são. Sim. Silvia, eu vou te interromper um pouquinho, tem já perguntas aqui, mas a gente tem a boa notícia que o Padre Glênio chegou na casa dele e não está tão abalado e pode participar. Bem-vindo, Padre. Viva o Padre! Chegou! Boa noite, gente. Desculpa aí o susto, mas... Marcelo, não sei se o Marcelo contou aí, mas assim, eu tenho um joelho, já falei isso outras vezes, tem um joelho que ele, assim, falei para minha mãe, a senhora podia dar de herança para mim dinheiro, bênção, mas minha mãe me deixou artrose, né, de herança, né? Então, ou seja, meu joelho criou água, né, acho que, não sei se é essa expressão correta, inchou da noite para o dia. A sua mãe espera que você junte as coisas, entendeu? Pois é. Inchou da noite para o dia, e de ontem para hoje, assim, acordei com o joelho muito inchado, muito inchado. O Alexandre veio aqui, fez acupuntura e tal, mas não aguentava de dor, fui até o hospital. Infiltraram com corticoide? Então, eu não posso tomar corticoide, porque senão eu fico parecendo uma abelha, né? Assim, todo
cheio de bola, né? É uma colmeia. Mas não pode entrar com corticóide, mas eles fizeram um procedimento, aquele procedimento de tirar a água do joelho. Na hora que... Eu até brinquei. Na hora que o médico colocou aquela agulha que é dessa grossura, eu grudei no cabelo do médico, o médico falou assim, é o seguinte, ou você solta o meu cabelo, ou eu quebro a agulha no seu joelho, você escolhe. Eu falei, não, tudo bem, foi só um momento de dor. Desse jeito. Agora tem que ficar com o joelho imobilizado, enfim, né? Ai, Esse procedimento, mas estava louco, correndo para poder vir aqui conversar com vocês. Estou com o joelho imobilizado, vou ter que usar a joelheira. Descobri que... Eu acho que é uma coisa que a gente está conversando, né? A gente descobrir que a gente é frágil. Estou fragilizado, sou frágil na questão óssea e vou ter que conviver com isso. O médico falou para mim. E outra coisa, fui muito bem atendido, não tinha ninguém onde eu estava, no sentido assim, de aglomeração. O hospital estava super organizado para isso. Estou me sentindo super seguro, né? Fui muito bem atendido. Você foi com uma boa máscara? 3 máscaras, né? Se você disse que na igreja tem que usar 2 máscaras, imagina no hospital, coloquei 3, né? Vamos dar uma PFF2 para o padre. Não, eu ganhei, você não sabe. Depois da última live, teve uma pessoa que me deu a máscara, aquela N alguma coisa. N95. Ganhei. E não foi com ela? Não, fui com ela e mais 2. Na verdade, sim, eu pus ela, pus a outra, e aí chega no hospital, o hospital já tinha outra para você usar. 3. Que bom, bem-vindo, que bom. Quer dizer, não é uma boa notícia ter dor, mas para os paroquianos que estão assistindo, amanhã tem missa e você não vai ajoelhar em hora nenhuma, certo? Não, eu não posso ajoelhar. Eu não posso, porque, na verdade, meu joelho está travado, tem um monte de coisa no meu joelho. Inclusive entende que é uma reverência, não precisa ajoelhar. Não, inclusive, eu falei para a pessoa que estava tratando de mim, dizendo assim, escuta, como é que está a sua família? Perguntei, como é que está a sua família? Como é que está você? Né? Você tem filho, tem mulher, enfim. Aí, eu estava conversando com ele, porque eu acho muito importante, porque, às vezes, as pessoas chegam para a gente, e quem está na linha de frente, médico, padre, e as pessoas não pensam na gente, não pensam na família, não pensam quem está por trás. Ele falou assim, olha, eu atendi talvez 100 pessoas hoje, e talvez você foi a única pessoa que perguntou sobre a minha família. Muito obrigado. Não é? Então, eu acho que é tão importante isso, né? Porque eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu sou padre, e nós temos rezado todos os dias pelos profissionais de saúde que estão à frente da Covid, que estão à frente dos hospitais, porque vocês são muito importantes. Se você não estivesse aqui hoje, eu não voltaria para minha casa medicado, não voltaria para minha casa, sei lá, com um procedimento que me ajudaria a viver, né? Eu estou aqui com o joelho enfaixado, o médico falou que vou ter que ficar com esse joelho usando joelheira pelo menos por 20 dias, e ele falou que é assim mesmo, é o resto da vida. Então, gente, olha, quem tem colesterol, quem tem pressão alta, quem tem depressão, diabetes, convive com isso. Então, pronto. Eu sou um velho novo. Aliás, eu tenho um amigo médico que ele fala assim, se você quiser viver bastante, arranja uma doença. Que é assim, se você souber sua fragilidade, você vai se cuidar. Enquanto você acha que é imortal, você faz todos os horrores. E ele dava um exemplo assim, todo mundo que teve um infarto arranja tempo para andar. Porque antes não tinha tempo, não podia, não conseguia. Eu acho que a gente ter consciência dessa fragilidade da gente é uma coisa muito importante. Não, eu acho bom. Acho que o Cláudio... O Cláudio fala uma coisa assim da questão do glúten, né? Cláudio, eu já consultei minha nutricionista e ela disse o seguinte, ela já veio aqui, né, inclusive no nosso bate-papo, dizer o seguinte,
Restrição de glúten é para quem tem intolerância, como é a lactose. Então, ou seja, não é todo mundo que tem intolerância, né? E assim, não é uma questão assim, tudo é culpa do glúten, tudo é culpa da lactose. Verdade. Não é? Né, doutora? O que você acha disso? Verdade, sem dúvida. Não é? Infelizmente, a dieta não soluciona tudo, né? Seria bom. Que bom. Uma boa dieta solucionasse tudo, mas não. Nossa, eu cheguei assim apavorando, né? Mas vamos continuar conversando, então. Vamos continuar, que a gente tem um monte de assuntos. Doutora, a gente falou das máscaras bastante, falamos a questão da segunda dose, imunizar ou não, né? E aí eu vou pegar um pouquinho. Eu ainda tenho um monte de temas para tratar com você, mas já tem algumas perguntas. Vamos resolver as perguntas. Eu tenho uma pergunta que uma amiga minha me fez hoje, né? E que eu acho que ela vai ao encontro de uma dúvida que todo mundo tem, por exemplo, né? Todo mundo está em casa, o pessoal aumentou a comida e aumentou a bebida, né? Porque está em casa. Quem toma vacina pode tomar bebida alcoólica ou não? Com moderação sempre, né? Sim, mas pode, não corta a vacina. Pode. Até tem alguns videozinhos que mostram a pessoa perguntando, né? Posso tomar daqui 1 hora? Tá. Então, ou seja, não corta o efeito da vacina. Não, eu estou perguntando isso porque a minha amiga, essa minha amiga me ligou. Perdão. Vamos pensar o que é a vacina. O que a gente está dando ao dar a vacina? O que nós estamos dando? Nós estamos dando, no caso da Coronavac, a gente está dando o vírus morto. Tá? No caso da AstraZeneca... O organismo criar anticorpo, ou seja, para ele reconhecer, para o organismo criar anticorpo. Ou Exatamente. Seja, o vírus você dá, quer dizer, porque o organismo produz anticorpo contra o vírus, certo? Isso é uma das coisas que ele produz. Ele tem várias outras imunidades que a gente chama celular, que são células específicas que nós temos 2 tipos de imunidade. A imunidade que a gente chama inata, que a gente nasce com ela. Então, são algumas células que são capazes de defender sem precisar ter um conhecimento prévio. Tá? E nós temos as células de memória, que a gente chama, a imunidade de memória. Quer dizer, eu aprendo, eu tive uma vez, eu vou desenvolver uma resposta que uma segunda vez que eu entrar em contato com aquela doença, ou eu elimino, ou eu vou ter uma doença leve, porque eu desenvolvi uma resposta imune específica. No caso de um vírus, como é o caso do coronavírus, quando a gente desenvolve uma vacina, a gente tem 2 tipos de vacina. 2 tipos, a gente tem vários tipos de vacina. Mas uma delas, você pega o vírus, multiplica ele várias vezes, e você mata, e você inativa, que a gente chama. Inativar é matar. Aquele vírus não tem condição de se multiplicar. Mas ele não perde as características dele. Quer dizer, ele continua com as proteínas todas. Todo o material, as proteínas. Porque ele não é um ser vivo, né? Ele não é mais vivo, ele não é capaz de se multiplicar. Então, mas eu dou aquela sopa de vírus morto e eu vou reagir contra aquele vírus morto. Eu quero pegar uma coisa que não tem a ver com o nosso assunto, mas temos várias pessoas acompanhando. Por isso, a amamentação é muito importante. Senhoras, avós e mães, através do leite, a mãe passa defesas, passa anticorpos para o bebê. Né? Então, exatamente, se a gente incentivar a amamentação, pelo amor de Deus, né? Para de dar leite de latinha, né? O quanto é importante a amamentação da mãe, porque ela passa anticorpos e defesas para os filhos.
Não, eu quero responder o Cláudio aqui. O Cláudio disse que a minha nutricionista não é funcional. Eu acho que essa não é uma resposta adequada e não é uma conversa adequada sobre isso. Assim, ele não conhece minha nutricionista, não conhece o jeito que ela trabalha. Eu acho que a questão de ser funcional ou não ser funcional é assim, aquilo que funciona para cada pessoa. É como a medicina, né, doutora? Cada pessoa, cada organismo, cada ser humano em 7 bilhões de pessoas são diferentes. Por isso que a gente, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que assim, de repente você toma 2 doses da vacina e você pega o coronavírus e morre, como aconteceu já com alguns colegas meus. Você não tomou as doses da vacina e você desenvolveu anticorpos. Ou seja, cada organismo é um organismo. Então, ou seja, ser funcional ou não ser funcional quer dizer assim, funciona onde e funciona como. O que é funcional e o que não é funcional. Então, eu acho que é uma pergunta e eu acho que é uma conversa que a gente tem que ter. Uhum. Talvez a gente possa até voltar. Vamos pegar as perguntas anteriores. Doutora, peguei Covid, como devo controlar o nível de oxigenação do pulmão? Vi uma reportagem de um médico que disse que esta é a parte principal. A oxigenação do pulmão é a principal coisa? Como é que a gente lida com isso? Bom, essa síndrome mais grave, né, dos problemas do coronavírus é justamente porque o pulmão passa a não conseguir absorver bem quando ele está com inflamação, né? Quando ele está bem inflamado. É como imaginar que o oxigênio tem que passar pelo tecido para chegar no sangue. E quando eu estou com inchado, com edema no pulmão, essa passagem do oxigênio para o sangue é dificultada. Então, quanto mais inchaço, quanto mais edema no pulmão, quanto mais inflamação, maior a dificuldade dessa passagem do oxigênio ocorrer. Tá? Então, existe nas farmácias e em alguns lugares um aparelhinho que você consegue pôr no dedo, oxímetro de dedo, e que você consegue comprar e você medir em casa mesmo. Quer dizer, um aparelhinho que hoje deve estar custando talvez uns R$200, imagino. Eu comprei um por R$100 na Drogasil, acho. Então, varia, claro, né? Tem uns mais... E este é um aparelhinho que é capaz de você dosar o seu oxigênio no sangue. Aí. Eu tenho oxímetro no celular. Ah, é? Esse no celular eu não sei como é qualidade de detecção. Para medir dentro do hospital, controlar a pressão e oxigenação do celular e no aparelho do hospital e deu bem próximo. Ah, é? Então, ótimo. Esse controle, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Teoricamente, você põe o dedinho no aparelho e ele vai te dar o nível de saturação de oxigênio que você tem. E ele tem que estar, idealmente, acima de 95. Sim. Né? Algumas pessoas colocam, eu não sei quem... Eu tenho um aparelhinho desse caso e, de vez em quando, a gente fica... Ai, meu Deus, eu estou péssimo! Porque você põe e o aparelhinho dá baixo oxigênio. Então, tem que ir com calma. Alguns cuidados a gente tem que ter ao usar esse aparelho. Um deles é a mulher não pode estar com a unha pintada. E a gente esquece disso. Se você está com um pouquinho de febre, é normal que a oxigenação caia. Você tem que esperar um pouco o equilíbrio desse... lá, achou. Olha lá. Deixa eu mostrar, peraí, Chico. Um aparelhinho bem simples, né? Ó.
E a gente consegue controlar. Ó, eu fui buscar meu oxímetro para poder mostrar para as pessoas aqui, ó. Vai mostrar e eu como ele tenho tá em casa. Tá vendo? Ah, tá. Deixa eu ver. Oxigenação 98. Tá vendo? É porque você que ótimo. unha pintada. Né? Se tivesse com a unha pintada, ia dar distorção. Exatamente. Então, assim, é muito, assim, não é barato, custa mais de R$100, né? Para as pessoas que estão hoje com, né? Qual é a vantagem? Mas a vantagem é imensa, de né? hoje, que os hospitais estão lotados, as UBSs atrapalhadas com vacinação, para você poder... porque acho que nós já comentamos aqui, às vezes a gente fala, ai meu Deus do céu, o psicológico influencia e você já fala, eu estou com falta de ar, né? Porque você já fica com medo, meu Deus, devo estar morrendo de Covid. Então, esse aparelhinho dá um pouco de tranquilidade nesse sentido, de falar, não, eu já conversei várias vezes por telefone com pessoa que fala, eu estou com falta de ar, e você vê pela voz dela que ela não está com falta de ar. A pessoa está normalmente dizendo que está com falta de ar. Né? Não, assim, eu acho que é muito importante essa questão, até uma questão emocional, né? Que assim, a gente precisa de certas muletas, e eu preciso, por exemplo, quem tem síndrome do pânico vai ter qualquer coisa que aconteça no seu corpo que ela não saiba, né, ler, ela vai achar que ela está morrendo. Então, de repente, uma respiração ofegante, de repente, de repente, ela vai ter, não sei, ela bebeu um pouco mais na noite anterior, está de ressaca. Acordou à noite, porque acordou hoje em dia, à noite. Quem que não tá teve um sonho que ele lembra, mas acelerou o batimento. Então, eu acho que todo mundo precisa de certas muletas. Eu acho que o oxímetro, água com limão e chá de alecrim ajuda tudo. Tá Mas bom? lembrar, não pode estar com a unha pintada, não pode medir e sair lendo, tem que esperar um pouquinho. Né? Se você tiver muito frio, vamos à consulta. Vamos lá. Tem uma consulta aí. Tem. Doutora Silvia, vamos à consulta. Tive Covid em agosto e de vez em quando tenho sintomas da doença. Por favor, me fale um pouco sobre isso. É necessário um tratamento? Clóvis, infelizmente, o que a gente tem visto é que muitos sintomas cronificam. Algumas pessoas que perdem o olfato ficam meses para voltar ao olfato. Algumas pessoas demoram para voltar a ter a disponibilidade que tinham antes. Então, assim, estão sendo descritos vários casos de doença que se cronifica de uma certa forma. Quadros neurológicos. Então, assim, tem que ter paciência. E, claro, né, manter uma vida o mais saudável possível, tanto da alimentação, quanto em termos de exercício físico. A gente, com essa pandemia, está comendo muito, fazendo muito pouco exercício, bebendo muito, né? E certamente isso não facilita a volta ao normal do nosso corpo. Mas sim, existem quadros que estão demorando mais do que o normal. Não, e ainda falando sobre essa questão de nutrição, respondendo ao Cláudio, né? A questão que eu toquei, Cláudio, eu entendo você, acho que você é uma pessoa muito mais especializada do que eu, não é? Da questão de... Você deve ter estudado muito mais do que eu de nutrição. Porém, minha nutricionista, ela é uma pessoa que estudou. Como eu sou psicanalista, como a doutora Silvia, ela é médica, como o Marcelo
tem várias formações, então, ou seja, a gente não está discutindo aqui as formações das pessoas, a gente está discutindo o quê? As crenças, a gente está discutindo a ciência, não é? A gente está discutindo o quê? O que é a ciência? A ciência é assim, A mais A igual a A. 1 mais 1 igual a 2. Ou seja, a ciência é assim, eu pego aquilo e comprovo aquilo que eu estou dizendo, né? Então, eu acho que cada função é muito importante, né? Porque senão a gente acaba entrando num lugar que o governo entrou, que as pessoas entraram, de que, assim, eu provo a minha teoria. Calma. A sua teoria é sua teoria. E a ciência entra onde? Né, doutora? Eu acho que a ciência tem que entrar, é o lugar da ciência. Eu acho que os médicos, os cientistas devem entrar neste lugar. Marcelo, Silvia, não sei o que vocês acham disso. Eu queria pegar isso daí, porque se a gente for entrar nas discussões disso, no começo do século, o Einstein já definiu isso. Temos que tomar muito cuidado com as nossas expectativas, porque normalmente o cientista comprova aquilo que ele quer comprovar. E com isso ele joga a ciência a favor da sua ideologia e Sim. não em função da compreensão da realidade, né? Sim, claro. Einstein foi muito feliz nisso, que a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente parte para alguma coisa de uma forma já direcionada, já querendo provar aquilo, muito provavelmente a gente comprova. Mas por quê? Porque a gente distorce a realidade, a gente perde a noção. Isso que Marcelo, isso que a psicanálise chama de negação. Negação. Não é? É um processo mental que nós temos que é a negação. E é o que a gente está vendo agora. Isso. Quando a gente vê Lembrando que a ciência está sempre em transformação também, né? Então, a gente, às vezes, não consegue chegar ao próximo à verdade, né? Porque a gente não tem recurso técnico naquele momento. Não é possível acessar aquela verdade. Então, assim, existe, claro, a ciência também erra. Nós, no início da pandemia, eu me lembro bem, se falava, se não dá para ter máscara cirúrgica, não dá para ter nada. Depois, opa, não é bem isso, máscara de pano ajuda muito. Sim. Enfim. Se falava de contaminação de superfície, de repente já estão falando assim, peraí, não é tanto, o problema é mais no ar. A gente vai aprender. Eu estava citando hoje uma coisa, Silvia. Quem viveu, né? Você pegou o finalzinho, eu peguei intensamente, algumas pessoas. Quando surgiu a AIDS, era aquela coisa que você não podia nem tocar no copo da pessoa. Senhora. Hoje, não tem vacina para HIV, mas nós já aprendemos muito, não só a tratar como é, mas como é que trata, quais são as formas de contaminação. Isso vai acontecer também com a Covid. E, aliás, vamos elogiar o nosso querido Brasil, que o tratamento de AIDS no Brasil é mais uma coisa para se orgulhar. Sim, temos tratamento gratuito, temos ótimos profissionais formados para tratar. Eu diria que o tratamento de AIDS e a vacinação são duas coisas que a gente só tem orgulho para dizer aqui no nosso país. A saúde pública, as UBS, são coisas que é para ter orgulho no mundo inteiro. Sim. Doutora Silvia, pegando os próximos passos, nós estamos aí há 1 hora já, né? A gente falou de máscaras, agora falamos um pouco de nutrição, etc. Mas falamos da vacinação. Nós estamos entrando em abril. Abril é mês de vacinação da gripe, né? Então, assim, vamos explorar. Nós temos um bairro, Campo Limpo, tem bastante pessoas com mais idade. Vai ter vacinação da gripe? Como é já que é? Vai, sim, vai começar logo no público. O privado já começou.
Parece que esse ano é um pouco invertido. Vale a pena vacinar. Esse ano é um pouco invertido. Vai começar com as crianças e deixar os mais idosos para maio, é isso? Ah, é? Não estou sabendo disso. Não. Eu tenho uma pergunta. Fala. Né? Eu quero fazer uma pergunta para a doutora Silvia. Doutora Silvia, é o seguinte, as pessoas estão, assim, me perguntando, eu não posso dizer os nomes, mas digo as pessoas porque realmente elas estão me perguntando e eu não sei a resposta. Desta ideia que o privado, não é, está querendo comprar vacina, não é, para que os ricos possam se vacinar e os pobres não. A minha ideia, eu vou falar da minha ideia, tá? Então, eu vou falar da minha ideia, da resposta que eu dei, e aí eu acho que você pode me corrigir, porque talvez seja uma ideia errada. A minha ideia é o seguinte, quanto mais pessoas se vacinarem, sejam ricos ou pobres, se os ricos puderem comprar a sua vacina, amém, e o SUS poder vacinar os SUS pobres, amém, não é? Então, ou seja, quanto mais gente se vacinar, ok. Eu estou errado nessa ideia? Não, você não está errado. O que existe é que as empresas que estão produzindo as vacinas, elas não estão vendendo para o indivíduo, elas não estão vendendo para os empresários. Elas optaram por vender para governos. Por quê? Porque custa muito caro. E vamos exemplificar, até a gente comentou isso, acho que é o último encontro nosso, sobre aqueles empresários que foram supostamente vacinados, lembram? Então, era assim, eles foram vacinados com a vacina da Pfizer, que é uma vacina que precisa ser transportada a menos 70 graus. Imagine o custo de uma vacina para ser transportada e armazenada a menos 70 graus. Não é qualquer coisa. Então, assim, para valer a pena, as grandes empresas só estão vendendo, tem que produzir em grande quantidade. A vacinação do coronavírus tem que ser dada para o maior número possível de pessoas para que a humanidade saia deste inferno que nós estamos vivendo, né? E, para fazer isso, você tem que garantir que grande número de pessoas seja vacinada. E não adianta ser só rico. Porque o rico não vive só com rico, né? O rico vive com todo mundo. Então, ele vai continuar sendo contaminado se ele... Como nós dissemos, nenhuma vacina é 100%. Então, as empresas não estão vendendo para empresário. Então, eu acho toda essa discussão uma estupidez. Nós estamos perdendo tempo discutindo lei que permita uma coisa que não vai ser viável. Sim. Porque as empresas não vão vender para o empresário. 50... Eu acho importante isso. Eles estão vendendo milhões. Se falam muito disso, de comprar vacina para clínicas privadas ou das empresas comprarem. Eu acho que vale a pena a gente separar essas duas coisas. Tem empresas que compram vacina de gripe e aplicam nos seus funcionários para diminuir absenteísmo, essas coisas. Mas aí tem vacina disponível. Eu acho que a gente tem que entender agora, dentro do coronavírus, não tem vacina disponível e a prioridade é para a questão de governos. Se as empresas quiserem comprar, se laboratórios privados quiserem comprar, não é possível, não tem disponível. Não vendem. Não vendem. O Butantan não vai vender para o privado. Não vai. O Fiocruz não vai vender quando puder estar produzindo, né? As empresas lá fora não estão vendendo para as empresas. Nem os Estados Unidos, que é o país mais capitalista que a gente tem conhecimento, onde o dinheiro move tudo, nem lá os empresários estão comprando.
É só o governo que está vendendo. E é legal essa discussão, que se as empresas puderem comprar excedentes, tem que ser autorizado pela Anvisa e 50% da sua compra deve ir para o sistema público. Mas mesmo essa discussão, Marcelo... Não vai conseguir, não tem. Passou no governo que as empresárias vão poder. Vão comprar de quem? Quem? É isso que a gente tem que estar Vão atento. vender, graças a Deus. Tá. Chico, e se venderem, vai ser vacina roubada. E se for vacina roubada, não pode se permitir que venda. Ou vai ser soro fisiológico, que nem a enfermeira. Ou vai ser soro fisiológico, como foi. Francisco, você queria continuar sobre a compra de vacinas ou podemos falar sobre a questão da vacina? Não, eu quero falar sobre essa questão que outro dia eu estava conversando com a minha família, né, meu irmão que estava aqui, né, sobre a questão da gente ver que no Brasil existe uma corrupção institucional, estrutural, né? Então, ou seja, a corrupção ela começa quando eu digo para o meu filho assim, olha, se você fizer isso, eu te dou aquilo. Se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Mas sendo que a obrigação dele é passar de ano, porque ele está estudando para isso. Ok. Então, é essa conversa que eu acho que a gente está entrando, né? Ou seja, não tem que comprar vacina, não tem que dar vacina. A vacina é direito de todos. Não importa se você é rico ou se você é pobre. É diferente, Padre Clênio, quando a gente fala assim, quando surgiu a vacina do HPV, não faz tanto tempo atrás, aliás, um exemplo desse é a vacina de herpes. A vacina de herpes existe. É um problema sério? É um problema sério. Mas ela ainda é muito cara. Então, existe todo um estudo, quando se faz uma avaliação epidemiológica, da vantagem daquela vacina ser vendida ou usada pelo governo. Então, quando o governo faz esse levantamento, ele pesa o valor da vacina, o benefício que ele vai estar tendo, né? Então, no caso do HPV, ela começou como uma vacina que era muito cara, só em empresa privada. Depois, com o tempo, o governo, nós passamos a produzi-la aqui no Brasil. E isso permitiu com que fosse feito na UBS hoje, nossos jovens são vacinados. Maravilhoso. E, doutora, menos de 40% das jovens foram tomar vacina de HPV, porque não tem o terror, né? Quer dizer, é uma vacina fundamental, importante para a juventude. Evita o câncer de útero. Evita o câncer de útero. Elimina o câncer de colo uterino. 60% dos pais que não levaram suas filhas para tomar HPV. É impressionante. É uma vacina de um valor muito grande. Hoje, nós ficamos aí desesperados, fazendo Papa Nicolau para evitar o câncer, para detecção precoce, quando a gente pode evitar o câncer dando vacina de HPV. Então, vamos cutucar. Temos 40 aparelhos ligados, sintonizados na gente. Se vocês têm meninas, adolescentes dentro... E meninos. Os meninos também são vacinados. Não tomaram vacina de HPV, né? Isto é uma segurança contra o câncer. Por favor, deem. Câncer de colo uterino. Esse câncer que a gente fica se matando para fazer Papa Nicolau todo ano. Isso. Então, assim, adolescente precisa tomar vacina de HPV. E outra. Aliás, voltando para as variedades de vacinas. Mas eu só queria dizer uma coisa que eu estava terminando: é o seguinte, onde escapa, assim, não é problema você ter uma vacina que é vendida no privado, porque ela é cara e você consegue só algumas pessoas pagarem. O problema é que nós estamos falando de uma pandemia.
É um vírus que está no mundo inteiro e um vírus que destrói o sistema de saúde, porque, pasmem, 5% das pessoas vão parar na UTI. 5%. Por que nossas UTIs estão lotadas? Porque nós temos milhões de pessoas contaminadas. Então, quando a gente fala em termos de pandemia, a solução para a pandemia é todo mundo vacinar. Não basta vacinar só o rico. Doutora, eu queria muito que você, assim, para mim, inclusive, eu acho que para a comunidade, que você pudesse falar mais sobre isso, se você puder, sobre a questão vacinar. Assim, o Brasil é campeão em vacinação, né? O SUS, né? O nosso SUS, nosso Brasil é campeão em vacinação. Mas por que a vacinação em massa? Você já falou isso outras vezes, mas eu acho que é muito importante que as pessoas entendam isso, inclusive eu. Por que 75%, 80% da população se vacinar é importante? Vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, o sarampo. O sarampo é uma doença extremamente transmissível. Se você for num lugar onde tem uma pessoa contaminada, ela pode ter entrado naquele lugar fechado, ficou um tempo e saiu, e o vírus ainda vai estar lá transmitindo a doença. Ele é extremamente infectante. E é uma doença que mata adulto e mata criança. Nós, mais velhos, sabemos disso porque a gente teve sarampo e viu gente tendo sarampo. Hoje em dia, eles não sabem nem o que é sarampo, né, gente? Verdade. Porque, graças a Deus, a vacinação no Brasil foi tão eficaz que, durante muito tempo, nós quase eliminamos o sarampo das nossas vidas. Olha que maravilha. Aí vieram algumas pessoas de fora não vacinadas, né? E de novo. E começamos a ter algumas pessoas não querendo vacinar seus filhos, porque vacinação dá autismo, vacinação não sei o quê. Então, nós voltamos a ter o problema do vírus do sarampo na nossa vida, o que é uma pena, né? Porque já tinha quase sido eliminado. O que acontece? Algumas vacinas, nem todo mundo pode tomar, né? Ou porque a pessoa tem uma reação imunológica ao ovo, por exemplo. Então, o vírus que é produzido no ovo não pode, ele acaba contendo o ovo na sua composição. Deixa eu colocar que está saindo reportagem, desculpa, Silvia, já volto. Tem muita vacina que é inoculada em ovo e o ovo produz anticorpo. O Butantan está tentando fazer isso com o Covid. Então, tem vacinas que, se você tem alergia ao ovo, você não pode tomar, tá? Isso é divulgado, mas se alguém tem alergia ao ovo, tem que perguntar no posto de vacinação, né? Mas para não algumas vacinas. Essas atuais que a gente está tomando para coronavírus não foram produzidas em ovo. A nova do Butantan está sendo produzida Talvez essa nova venha a ser produzida, o que vai baratear muito a produção. Perfeito. Mas, enfim, tem algumas pessoas que não podem tomar vacina. Então, se todo mundo tiver 80%, 90% da população tiver vacinada, a circulação do vírus cai. Porque o vírus só continua presente porque ele está se multiplicando. Sim. Eu acho que é importante dizer, se a gente toma vacina, a gente diminui a chance do vírus se modificar, dessas novas cepas se criarem. Também. Isso é importante, essa responsabilidade. Né? Você diminui. Assim, e quando a gente tem grande parte da população imune, quer dizer, a chance daquele vírus pegar uma pessoa que não está imune e se multiplicar e se espalhar é muito menor.
Então, quando a gente fala, o ideal é a gente ter, no caso do coronavírus, sei lá, 90% das pessoas vacinadas, é porque a gente vai diminuir a circulação do vírus e, portanto, diminuir o risco da pessoa se contaminar. Porque sempre vai existir a pessoa suscetível. Então, doutora, não adianta o rico se vacinar e o pobre não se vacinar. No caso do coronavírus, não adianta. Não adianta, porque ele não vai conseguir viver só gente rica, né? Porque eles, aliás, vão ficar todo mundo pobre se só tiver rico. Não, verdade, porque assim... Para que eles vão vender? Exatamente, assim, o que eu vejo, por exemplo, o pessoal vai para Búzios, a pessoa vai para, sei lá, Paraty, fala de São Paulo, né? Ou de São Paulo, do Brasil. O pessoal vai lá para, sei lá, para aquela cidadezinha lá no Pernambuco, né? E a pessoa vai lá, infecta a tiazinha que está vendendo pastel, infecta o tiozinho que está vendendo caldinho de sururu, né? E acha que está tudo bem, porque ele tomou a vacina, né? Aqui em São Paulo também. Então, eu vou lá, infecto o boliviano, o colombiano, o equatoriano, eu vou lá na 25 de março, infecto o cara que está vendendo o pastelzinho. Eu venho na paróquia, infecto a pessoa que está servindo no dízimo, infecto o padre, mas eu estou imunizada, porque eu tomei a vacina. Só que isso não adianta, é isso que você está falando? Isso é muito importante o que você está falando. Porque, assim, sabe-se que a vacina não necessariamente impede que você transmita o vírus. Você pode ter o vírus e você não adoecer. E se você tem o vírus, você pode transmitir o vírus. Então, a recomendação é vacina sim, mais máscara sim, mais isolamento sim. Toma banho, sim. Não adianta só vacinar. Temos que... Um outro comentário importante um dos países que mais vacinou foi Israel, né? Só que Israel não estava vacinando os palestinos. Eu posso comentar sobre isso? Você me permite? Porque eu visitei Israel, a Terra Santa. E, assim, eu não quero ser racista nem xenófobo. Se eu estiver sendo, vocês podem me corrigir. Mas, por exemplo, Belém não pertence a Israel. Ou seja, Israel é uma terra murada, tá? E a Palestina é outra coisa. Então, a Palestina, por exemplo, se alguém quiser viajar, tá? Se alguém quiser viajar, por exemplo, eu sou palestino, eu nasci em Belém. Eu sou palestino, porque quem nasceu em Belém é palestino. Eu preciso sair. Imagina que você mora em Guarulhos, e se você quer viajar, você não pode pegar o aeroporto de Guarulhos, você deve pegar o aeroporto de Sorocaba, por exemplo. Você tem que pegar o outro aeroporto, que é assim que funciona em Israel. Uhum. Né? Então, ou seja, Israel é uma coisa, a Palestina é outra, sendo que no tempo de Jesus era a mesma coisa. Né? Porque não existia Israel e Palestina. Não existia isso, exatamente isso. Né? Então, se você vai a Israel hoje, eu fiquei indignado, porque assim, eu fui levado quando eu fiz esse tour pela Terra Santa, eu estava em Israel e fui levado até Belém. Mas quando eu cheguei em Belém, que é Palestina, na hora que eu cheguei lá, eu tive que trocar de carro, porque a pessoa que estava dirigindo é de Israel, não podia entrar na Palestina,
E só um palestino poderia entrar na Palestina? E aí fui levado até onde Jesus nasceu, enfim, a Basílica da Natividade e tal. E aí, quando eu voltei, só um israelita poderia atravessar a fronteira, não um palestino. Então, a gente agora está entrando em outro campo, a gente está entrando naquilo que a gente diz, ou seja, somos humanos, precisamos nos vacinar, todos nós somos iguais. Faz sentido para você, doutora Silvia? Total. Voltando ao que a gente falou daquele tratamento de HIV gratuito no Brasil, nós também tratamos os sul-americanos que vêm ao Brasil. Sim. Tem muita gente da América do Sul que vem para receber o tratamento de HIV. E aí sabe que fala, que absurdo, nós estamos pagando. Vem para receber o tratamento de HIV. Você sabe que Está tudo atrasado. Que aí. bom. Olha, gente, eu voltei, teve um problema aqui de internet. Que bom que vocês continuaram. Né? Eu perdi um pedaço da coisa e parece que não quero interromper o assunto. Né? A gente tem algumas perguntas, mas terminem os assuntos que vocês estavam falando, a gente pega as perguntas. Eu queria só dizer isso. Eu não acho nem um pouco absurdo. O dinheiro é nosso do nosso. Marcelo, desliga o áudio do YouTube, Marcelo. Por que nós estamos pagando o tratamento do boliviano que vem para cá, do paraguaio? Que bom, né, que nós estamos pagando, porque se a gente tiver menos pessoas infectadas com HIV, nós vamos ter menos pessoas sendo infectadas. Né? Você sabe, Silvia, que eu recebi essa semana, é bom que a comunidade saiba, assim, onde meus pais moram, onde eu fui criado, na Zona Leste, eu brinco, Zona Lost, né? Quem já assistiu o seriado Lost sabe disso, né? Adoro a Zona Lost é onde eu fui criado. E tem muito boliviano, muito, né? Muito. E meus pais mandaram uma mensagem para mim assim, você não pode dar uma cesta básica para uma família de bolivianos? Falei assim, posso dar uma cesta básica para a família, sem problema. A gente vai dar, porque o que nós estamos arrecadando aqui na paróquia não é para a paróquia, não é para paroquianos, mas é para pessoas. Quantas pessoas estão vivendo nesta casa? São 16 pessoas, 5 crianças, numa mesma casa que caberia 7 pessoas. Falei, puxa, mas como que essas pessoas estão vivendo? Então, ou seja, não é só a cesta básica, não é só a vacinação, não é só a ressocialização. Nós temos um problema no Brasil que é isso que se está levantando. Ou seja, nós... No mundo, né, pai? No mundo, exatamente, no mundo. A gente vê isso no mundo todo, infelizmente. No mundo, não tem fronteira, o mundo não tem fronteiras. E aí eu acho que é muito interessante a carta que o Marcelo adora, que o Papa Francisco lançou agora, chamada Fratelli Tutti. Todos somos irmãos. Eu não mandei para você, mas mandei para o seu marido. Então, pega com ele, é uma carta muito linda. Todos somos irmãos. Todos somos irmãos. Não importa a cor da pele, não importa a barba, não importa a cor do cabelo. Né, quando a gente fala. É óbvio, somos todos irmãos. Como se a gente pudesse ser feliz com gente sofrendo ao lado. Né? Não, pois é. E quando a humanidade inteira se vacinar, acabou a pandemia. Pois é. Não tem fronteira. Eu acho que isso que é legal, a gente descobrir que não tem fronteira. Não tem. Só umas coisas, que tem umas perguntas e talvez a gente consiga fazer um contato com a Vanessa ainda para a gente falar da Vanessa, da vacina da gripe. O Cláudio ficou surpreso com a nossa conversa agora há pouco. Eu comprei para minha filha a vacina do HPV. Na época ela tinha 13 anos e não sabia que meu filho era para tomar também.
acho que o Cláudio tinha a mesma desinformação que eu tinha. Ou seja, meninos precisam tomar HPV também. Sim, HPV está muito associado ao câncer de colo uterino, mas também tem câncer de pênis e tem outros cânceres de orofaringe que estão associados ao HPV, que é da vacina, que tem na vacina. Então, primeiro, o menino sendo vacinado, ele está se protegendo e não está transmitindo. E não está transmitindo. Acho que é o que aconteceu com a rubéola. Não sei se vocês se lembram. A rubéola era um vírus que a grande fatalidade do vírus da rubéola era quando pegava a mulher gestante e causava desde abortamento até sérias lesões, deficiências, né? Mutilações no nenê, no feto. Então, o grande drama era a mulher não pegar durante a gestação. Uhum. Então, no início, quando a vacina era difícil de vacinar e era caro, a gente só vacinava as meninas. Mas, com o tempo, foi introduzida também a vacinação do menino. Uhum. Perfeito, perfeito. Você evitando a quantidade do vírus circulando, mas o raciocínio continua sendo esse. Tá. Para quem não sabe, HPV é uma... Me ajuda aí, doutora Silvia, eu estou me Não, metendo. eu não sei. Pode falar para mim? HPV chama papilomavírus. Papilomavírus. Ele dá onde? Ele dá no órgão sexual, é uma pequena, como é que chama? Uma verruguinha, né? Que dá, e que é o pressuposto do câncer vaginal. Né? Não. O que acontece? O HPV é um vírus. Tem vários tipos de vírus HPV. Toda verruga que você tem no corpo é um HPV. Só que este HPV não está associado com o câncer de colo uterino. Então, tem alguns HPVs que estão associados, quer dizer, a mulher, quando se infecta, e aí é a transmissão sexual. Tá? Uhum. Então, ela pode, ou ele, ter verrugas genitais, que é o condilomavírus, que é causado pelo HPV. E o HPV, quando ele se instala, ele pode, a longo prazo, causar o câncer de colo uterino, que é muito frequente, que é o câncer de útero mais frequente. Então, e hoje a gente sabe que outros cânceres também podem ser causados, inclusive câncer de pênis, né? Então, Marcelo, acho que você pode, de repente, fazer as perguntas, né? Não, tem a pergunta do Cláudio. Doutora, qual a idade mínima para tomar a vacina HPV? Tenho vários sobrinhos aqui e vou dizer para eles tomarem. Obrigado. Hoje, no sistema público, eu tenho a impressão que eles estão vacinando a partir dos 10 anos. Não sei se já diminuiu, porque a tendência tem sido cada vez diminuir mais. Porque qual que é a ideia? A orientação era que, como antes da primeira relação sexual, né? A orientação era antes da primeira relação. Então, a orientação era essa, porque como é transmitido pela relação sexual, uma doença sexualmente transmissível, a gente imaginava que, antes dos 10 anos, a pessoa ainda não teve relação sexual consentida, né? Pois é. Porque algumas pessoas têm relação sexual antes, porque não consentida, né? Algumas crianças que sofrem abuso, que são abusadas. Então, a gente, mais uma vez, você faz a vacinação, você tenta atingir o máximo de pessoas possíveis, beneficiar o máximo de pessoas possíveis, com um custo mais razoável possível. Então, isso vai pesando. No início, começaram a vacinar meninas de 11 anos, 12 anos, depois foram diminuindo essa faixa. Aí começaram a vacinar também os jovens, os meninos. Também baixaram um pouquinho. Hoje eu não sei como é que está. Talvez a Vanessa entrando a gente possa perguntar.
qual que é a faixa, mas, se não me engano, a partir dos 10 anos. E tem uma faixa, eles vacinam dos 10 aos 14, dos 10 aos 15. Mas a orientação para o Cláudio é justamente assim, liga na sua UBS e verifica isso. Né? Eu queria aproveitar o tempinho que a gente tem, doutora Silvia, eu não sei se a Vanessa vai conseguir entrar, mas temos uma população aqui, eu fiz a pergunta atrás, a gente desfiou o assunto. A partir de segunda-feira começa a vacinação da gripe. E você confirmou, é importante que as pessoas se vacinem, tá? Então, até para eliminar o risco, lembrem-se que o coronavírus causa um quadro gripal, né? Isso. Se a gente evitar de ter uma outra... Que eu imprensa hoje, né? Que é assim, e isso quando eu tive que tomar muitas vacinas, né? Não sei se a doutora Silvia sabe, eu trabalhei na África. A primeira vez que eu fui, me pediram para tomar 14 vacinas. Né? E a orientação do posto médico, e que depois se confirmou, é assim, não se toma vacina com menos de 14 dias de intervalo. Né? Então, assim, se você começou a tomar a vacina da gripe, da Covid, tome a segunda dose e espere pelo menos 2 semanas para tomar a vacina da gripe. Né? Não se mistura a vacina. Não pode ser uma próxima da outra. Estou errado ou é essa a orientação? Não, totalmente certo. É claro, existem algumas vacinas que a gente mistura. Aliás, tem algumas que a gente põe até junto, né? Tetravalente, trivalente. Mas... em geral, a gente dá um prazo de 2 semanas. 2 semanas. Até para não competir, né? Você está fazendo o seu sistema imune responder contra uma coisa, se você puser para responder contra a outra, junto, pode atrapalhar. Então, a instrução que a gente dá é assim, começa agora a vacina da gripe, segunda-feira. Se você está próximo de tomar a vacina do coronavírus, prioridade é tome a do coronavírus, tome a segunda dose e 15 dias depois você toma a da gripe. Se você não está próximo, tome a vacina da gripe. Parece que eles vão começar pelas crianças em vez de começar pelos idosos dessa vez. Não sabia. Mas se informe nos órgãos de imprensa ou na sua UBS. Né? Porque precisa de coisas, né? Não, eu quero perguntar à doutora Silvia, assim, sobre isso, não é? Assim, doutora, você como doutora do SUS, né, para esse povo todo que está te ouvindo, né, eu tenho dúvidas, assim, eu tomo qual primeiro? Eu tomo do coronavírus, tomo da gripe, Corona. eu tomo... Tá. Se tiver na sua idade de tomar a do corona, tome a do corona. Tá. E aí, quanto tempo depois eu tomo da gripe? 15 dias. 15 da dias. Segunda dose. Não necessariamente. Você pode tomar a primeira dose, depois de 15 dias tomar a do gripe. A Vanessa está entrando. A Vanessa. Deixa eu só falar uma coisinha. Ótimo. Então vamos deixar a Vanessa responder tudo isso. Porque eu vi aqui a faixa etária do HPV, mas ela pode falar. As meninas 9 a 14, não, mas os meninos 11 a 14. Eu queria muito que você falasse, doutora, continuasse falando sobre isso, por favor. Porque, assim, é a minha dúvida, assim, a minha dúvida enquanto ser humano, enquanto homem. A sua dúvida é, se eu estou tomando da Coronavac, que tem 21 dias, é melhor tomar as 2 doses primeiro e depois a da gripe. Não, a minha dúvida é vacina. Se for da Pfizer, que tem 3 meses, eu posso tomar a primeira dose de uma, toma da gripe e depois a segunda dose. Então, a minha dúvida é sobre vacina. E eu acho que a doutora pode falar sobre vacina e aí dizer, se ela puder, claro, né? Dizer assim para nós, assim, qual o intervalo que a gente agora vai ter vacinação da gripe. Então, ou seja, apesar de ter alguém aí falei, tô leve,
dizer que o Covid é uma gripezinha, né? Hashtag falei, né? Então, ou seja, mas assim, não é uma gripezinha, apesar de ter sintomas da gripe, né? Então, ou seja, eu queria muito que você, se você pudesse falar, doutora, sobre essa questão. É gripe, não é gripe? Quanto tempo toma a vacina da gripe? Não toma? Não sei. Não sei, você já falou sobre isso, mas para mim, enquanto leigo, é muito importante escutar isso de você. Coronavírus não deixa de ser uma gripe, assim como algumas gripes causam morte. Por isso que a gente também vacina contra gripe, não é verdade? A vacina contra a gripe, ela é preferencialmente administrada em pessoas mais idosas ou em crianças, né? Algumas crianças. Por quê? Porque essas pessoas têm mais chance de desenvolver um quadro grave, que pode levar à morte. O problema do coronavírus é que 5% das pessoas vão à morte com essa infecção. Chegou completa aí, Oi, Vanessa. Então, o que acontece? Essas pessoas vão parar no UTI, ficam muitos dias no UTI, ocupam o leito de UTI, às vezes vários dias, semanas, e algumas dessas falecem, né? Então, e a gente entope o nosso sistema de saúde, porque ele é altamente transmissível. Então, nós temos 5% de muitos é muito. É muito suficiente para lotar nossas UTIs. Sim, 4.500 pessoas em São Paulo morrendo por dia. No Brasil. Imagina é muito. Não estão transmitindo. Eu não vou falar, mas assim, ai, meu pai, tem que falar, estou até me coçando aqui, porque tem um monte de pernilongo aqui, né? Assim, dizer assim, aqui na frente da minha igreja, tem um monte de senhor e senhora sem máscara. Ah, Marcelo, você falou, não foi eu que falei. Vanessa, fica sem microfone, bem-vinda. Bem-vinda, Vanessa, linda. Boa noite, desculpem o imprevisto, entrei no finalzinho. Trabalhou muito, Vanessa. Hoje trabalhei bastante na semana, hoje não estava na unidade, mas tive algumas outras coisas, mas estou aqui com vocês agora. Que bom, obrigado. Nós conversamos bastante, a doutora Silvia nos socorreu e um monte de informações aí sobre vacinas, máscaras, etc. A gente está terminando o nosso bate-papo e a gente estava começando a falar o seguinte: estamos à véspera da vacina de gripe. Né? Isso. E daí a gente, pelo que a doutora Silvia colocou... Quem é que tá mãe aí? É você, Vanessa? Tem uma loirinha aqui, pequenininha, que está aqui. Mamãe. Cadê? Mostra. Vem cá, Elis. Tá ali brincando ali no fundo. Ah, mãe, a gente tá ouvindo, né? É hora de ficar com a mãe, né? Mas, Vanessa, eu sei que você teve um dia duro. Imagino, hoje começaram os professores antecipando a vacinação. Imagina a loucura que foi. A gente tem a polícia sendo vacinada, tem novas idades, tem... Que bom. Não podemos agradecer por tudo que vocês têm feito. Agora, a dúvida que a gente estava levantando é o seguinte, a gente já falou, tem que ter 15 dias entre uma vacinação e outra. A pergunta que estava pegando é assim, se tem chance de tomar da corona, prefira a corona e dê 15 dias para tomar da gripe. Este ano parece que está invertido. Vamos começar a vacinar a gripe com as crianças e deixar os idosos para depois. Isso mesmo. Avisa para a gente, como é que está a vacinação da gripe, por favor. Na verdade, assim, uma coisa importante é que a vacinação da gripe não vai acontecer na unidade de saúde.
Então, as unidades terão postos volantes, que serão nas escolas. Então, cada unidade vai ter um posto volante em uma escola próximo da unidade. E nesse posto volante será feita a vacinação da gripe. Ô, Vanessa, eu queria aqui abertamente oferecer a paróquia São José Operário como um posto volante. Se você quiser e você puder, você pode usar os espaços da paróquia como um posto volante. Na verdade, nós até pensamos nisso mesmo, em fazer esse contato quando foi nos sugerido o posto volante, né? Mas aí a própria Secretaria e Coordenadoria Regional de Saúde solicitaram que o posto volante fosse uma escola municipal ou estadual. E nós já vimos na discussão do melhor posto volante, né? E aí, para o UBS Arrastão, ficou a Escola Leonardo, ali perto da praça, né? Tá certo. Provavelmente eles vão convocar os funcionários da escola para ajudar de alguma forma, né? Na verdade, não, nós mandaremos equipe para lá. A nossa equipe está vacinar, fracionada para vacinar. Para manter a... Ó, se precisar de um padre para rezar na hora que a pessoa for vacinar, eu tô lá, viu? Só me chamar. Você consegue vacina, Chico? Oi? Consegue aplicar uma vacina? Cadê? Ela chegou aí perto. Deus o livre. Você não quer aparecer aqui? Enfiar agulha em alguém? Deus o livre. Olha que linda! Olha! Fala oi. Olha que linda! Linda! Quem é você? Estão perguntando quem é você. Fala o seu nome para mim. Seu nome? Você chama Yolanda, é isso? É Yolanda? Parece Marisabel, minha sobrinha, gente. Igualzinha, Marisabel. Igualzinha. Linda. Beijo. Qual é o nome dela mesmo, Vanessa? Elis. Nossa Senhora. Eu tive uma grande caladinha de tanto brincar. O Marcelo não vai contar isso. Mas o Marcelo é grande amigo da Elis Regina. Eu fui Marcelo fez show da Elis Regina. Eu fui diretor da Elis Regina. Marcelo fez show da Elis Regina. Marcelo é amigo pessoal da Elis Regina. Então, eu acho que para ele era. E eu fui culpado da Maria Rita, porque eu que apresentei o César para a Elis. Olha, que demais. Oi, Elis, linda! Vacinas. Então, pessoal, para a gente... Então, assim, voltando aqui, né, da vacinação vai ser lá no Leonardo, inicialmente agora para crianças e gestantes. Então, os idosos realmente vão ficar um pouquinho mais para frente, pensando também que a prioridade agora é vacinar o Covid para os idosos, né? E aí tem esse intervalo de 15 dias. Se tiver que realmente optar, tiver já na fase de tomar a vacina do Covid e também a vacina da gripe, a orientação é que nesse momento opte para tomar primeiro a do Covid. Que lindo. Muito bem. Gente, comunidade, e avisem a todos. Posto de vacinação, este ano inverteu. Começa com crianças e grávidas e vai ser na escola... MF Leonardo. Isso, Leonardo. Os idosos vão ficar para maio, é isso? Isso, vai ficar mais para frente, isso mesmo. Para frente. Né? Porque se a vacinação é de abril a começo de junho, então vai ser maio. Isso. Né? A prioridade é tomar a vacina da Covid se tiver na sua idade. Se tiver se aproximando, ainda está longe, então toma da gripe 15 dias antes. Não pode tomar 2 vacinas com menos de 15 dias. É essa a regra? Essa mesmo. Essa regra mesmo. Então, esse intervalo é muito importante, né? Porque são 2 vacinas a partir de vírus, né? De vacinas virais. Então, é importante esse intervalo de pelo menos 15 dias. Que bom, Vanessa, que você conseguiu chegar. E para a gente encerrar, a gente conversou, teve bastante dúvidas sobre HPV. A UBS está dando vacina de HPV? Está aplicando a vacina de HPV. E aí, nesse momento,
as vacinas estão normais, mesmo as vacinas de rotina, então podem levar as crianças, os adolescentes para vacinar, ou outras faixas etárias, vacinas de atualização. Somente as vacinas de atualização... Mulheres de que idade? HPV. A partir de 9 anos, né? 9 anos. Homens também tomam HPV, é isso? De 9 a 14 as meninas e Isso. de 11 a 14 os meninos. Não, meninos eu quero fazer a uma partir de pergunta. O seguinte, que as pessoas estão me perguntando, assim, funcionários da saúde podem se inscrever na xepa ou não? Podem. Profissionais de saúde podem se inscrever na xepa. Eu, por exemplo, que não sou psicólogo, mas tenho um diploma de psicanalista, pode. De psicanalista, e tenho como comprovar que eu sou psicanalista e que atendo as pessoas. Posso me inscrever? Existe uma relação de profissionais de profissões autorizadas para inscrição para a xepa. Na verdade, são os mesmos profissionais de saúde que tomariam a vacina a partir da faixa etária de 53 agora, 53 anos, mas as mesmas categorias são as categorias que a gente usa como base para inscrição da xepa. Tá, mas eu quero ser mais específico, Vanessa. Desculpa, porque eu sou muito chato e sou muito leigo nas coisas. Assim. Eu tenho um diploma, tá? Tiro foto do meu diploma, que eu sou psicanalista, tá? Eu posso ir lá me inscrever para tomar a vacina ou vou estar usurpando ou tomando lugar de alguém? Acho que psicanalista em específico nós podemos consultar a vigilância epidemiológica. Psicólogo está na lista. Isso. Psicólogo está. E aí, psicanalista, eu posso encaminhar essa dúvida para qualquer profissão que tenha chegado, que gera alguma dúvida, a gente encaminha para a vigilância epidemiológica para eles dizerem se está de acordo ou não. O que é importante é que tem que ter uma comprovação, né? Não, eu acho que isso é muito importante, essa conversa. Diploma de pós-graduação. E a comprovação do diploma, Vanessa? Isso, diploma ou do Conselho Regional. Tá. Ativo, né? Por exemplo, não pode ser o profissional aposentado, né? O profissional ativo, né? É que psicanalista não tem um conselho regional. A gente só tem um diploma, que a gente fez uma pós-graduação, tal, assim. Então, ou seja, a minha dúvida e a minha angústia é assim, eu não vou estar tomando lugar de alguém, que alguém poderia estar se vacinando no meu lugar, porque tem direito, sabe? Então, ou seja, eu gostaria muito que você me desse essa resposta, não te pressionando, mas assim, pode, não pode, vou, não vou. Não sei o que a Silvia acha disso. Eu acho que, se puder, vacine sem preocupação de estar pegando o lugar do outro, porque você está se protegendo e você é uma pessoa do front, padre. Eu quero cutucar, antes de jogar o pepino para a Vanessa, se é a vacina excedente do dia, só está antecipando para você, e você atende a comunidade, isso é muito importante. É melhor que você tome do que jogar fora, gente. A mesma vacina da xepa, né, a excedente, nós temos feito exatamente conforme a regra da Covisa, não tem sobrado nenhuma dose, tem sido jogada fora, porque a gente tem priorizado que seja realizada a vacinação realmente em pessoas prioritárias. E especificamente do psicanalista, eu vou consultar com a supervisão de saúde se a gente pode enquadrar assim como psicólogo. E aí nós temos uma lista dos profissionais já. Não, eu tenho um diploma, que eu sou psicoterapeuta, psicanalista. O Marcelo já tomou 2 doses dessa vacina, né? E outras pessoas também já tomaram. Eu só não quero ser ladrão. Aquele cara. Oi? Você não quer ser ladrão? Eu não quero ser ladrão, porque, na verdade... Você não será nunca. Tá? Então, assim, eu tenho... Mas isso é muito importante. Ninguém que tomou a vacina remanescente, na verdade, tem que se sentir culpado porque passou na frente de alguém, porque está dentro de um critério.
Isso é extremamente legal, assim, não é nada ilegal. Não, eu acho que é uma conversa que a gente vai ter aqui, o Marcelo já sabe disso, que é o irmão não remanescente, não... Né, Marcelo? Aliás, é o seguinte, a semana que vem a gente está planejando fazer o bate-papo baseado num texto. Cuidado com o nome, né? Que a gente quer discutir a questão psicológica. Né? Mas é um texto bonito que se chama o Sobremorrente. Sobremorrente. Não é sobrevivente, é sobremorrente. Que lidam com a pandemia, com a morte de alguém, e se sentem responsáveis por suprir o espaço daqueles que se foram. Ou seja, Marcelo, desculpa te interromper. Você tomou a vacina, mas teu filho não tomou. Você tomou a vacina, mas o teu marido não tomou. Ou o que a gente tem visto, a família toda pegou a Covid, um morreu e o outro sobreviveu. Isso é uma coisa muito cruel, porque as pessoas se sentem culpadas, né? Por que eu sobrevivi? Isso. Quem foi que transmitiu? A gente está lidando com uma informação que muitas vezes é muito difícil, porque não tem culpa, não tem... Por que eu sobrevivi? Por que eu sobrevivi? E o texto do Freud fala sobre assim, o irmão sobremorrente, ou seja, por que eu sobrevivi a isso. Essa vai ser a brincadeira da semana que vem. Eu convidei uma ex-professora nossa que não pode estar, que vai ter um simpósio de psicanálise a semana que vem. Mas, se for o caso, o Padre Glênio e eu vamos estar aqui. Vou. Porque, assim, não tem como a gente... A Silvia, por exemplo, já aceitou, vai estar aqui também. Ela já aceitou. Mas, para a gente encerrar, a Paula pergunta aqui: Vanessa, a partir de segunda-feira já estará disponível no Posto Volante? As crianças serão atendidas primeiro que os idosos? Isso, lá no Posto Volante, o Posto Volante estará atendendo exclusivamente a vacinação de influenza, né? E as crianças que tiverem a atualização de outras vacinas, será feito lá no Posto Volante também, para que a criança não tenha que voltar para a unidade para tomar a vacina de atualização. Então, vai ter uma equipe lá no Posto Volante, um enfermeiro, auxiliar, os agentes de saúde, para ajudar a organização do fluxo e vacinar as crianças das 8 às 17 horas. Então, é importante esse horário, que procurem das 8 às 17. Eu posso imaginar, mais ou menos, a Paula tem filhos de 2, 5 ou 6 anos. Ela já pode levar os dois lá a partir de segunda-feira? Pode ir para lá. Perfeito. Tá bom? Aí vai ser realizada a vacina da gripe e a atualização das demais. Perfeito. A Paula também pergunta, pode repetir as idades para meninos e meninos tomarem HPV? Sim, então 9 meninas, né, e meninos a partir de 11. Até 14, os dois. Até 14, isso. De 9 a 14 meninas, de 11 a 14 meninos, e aquele conceito antigo que é antes da iniciação sexual, veio por terra. É questão de idade. É questão de? Idade. Quer dizer, se está na faixa etária, é para tomar Idade, isso. Na verdade, não tem relação nenhuma com a iniciação da atividade sexual, não, né? O importante é a idade mesmo. É a idade mesmo. Gente, se deixasse, a gente continuaria o resto do ano aqui conversando, né? Mas tem muitas perguntas aí, Marcelo. Faz as perguntas rapidinho, que a Vanessa entrou agora, a Vanessa acabou de entrar. Né? Não, já fizemos. Mesmo na xepa, o profissional indicado a tomar vai manter a faixa etária? Na xepa, não. Na xepa, se o profissional de saúde ele for da relação de profissionais, ele toma, tem que ser a partir de 18 anos, né? Independente da idade, porque a gente faz na xepa. O que acontece hoje, isso é muito importante falar. Pelo documento, da Covisa, né, de orientação, da diretriz da vacinação no estado de São Paulo, eles pedem para que a gente priorize idosos aos profissionais de saúde, né? E aí, nessa prioridade dos idosos, hoje tem sido cada vez mais difícil a gente já conseguir chamar o profissional de saúde no final do dia. Conseguíamos no começo, mas a lista de idosos está muito extensa.
O que eu acredito é que, assim, conforme vai liberando para os idosos, vai chegar uma hora que os idosos todos já estarão dentro da dose prioritária e a gente vai voltar a chamar mais profissionais de saúde. Eu posso explicar com o tema que não está aqui, mas que eu vi nas reportagens. Uhum. Pessoas tomaram a primeira dose, não tomaram a segunda dose e acham que perderam a data. Quem não foi tomar a segunda dose pode ir a qualquer momento, é importante que tome a segunda dose. Deve tomar, deve. Pode procurar a unidade para tomar. Então, o intervalo da dose, né, a Coronavac, a partir de 21 dias, e a Oxford, né, a AstraZeneca, é 12 semanas. Tá. Então, o recado importante é assim, se você perdeu a segunda dose, não é para achar que perdeu tudo. Vai lá e toma a segunda dose. Isso, muito importante. Perfeito. Para garantir a imunização é necessário as 2 doses de vacina. Que bom, que bom. Então, ó, não foi na data, vai no dia seguinte, vai no outro dia, mas vai. Isso mesmo. Que bom. Daí o Clóvis coloca, mas mesmo assim, o profissional indicado a tomar vai manter a faixa etária? Sim, quer dizer, de 53 anos para cima tem o direito. Fora isso, sendo maior de 18, tem direito. Isso. Entra na fila, né, Vanessa? Na fila. A xepa Isso, vocês hoje. chamam, né? Hoje nós temos na unidade 2 listas, né? A de profissionais de saúde e a lista de idosos. Como nós temos que chamar idosos primeiro, a gente prioriza chamar os idosos. Não tendo idosos, a gente chama o profissional de saúde. Que bom. Gente, Silvia, computador não tinha... vocês resistiram a quase 8 horas de bate-papo, né? A Silvia e 6 horas a Vanessa. Eu particularmente, me sinto muito feliz de poder levar essas informações para a comunidade. Quero dizer que os bate-papos têm estado assim, mais de 200 visualizações depois do nosso bate-papo, né? Ou que seja, que a gente conseguiu levar um pouquinho de informação, né? Eu agradeço muito. Sei que sábado, final do dia, né, para vocês que têm família, que têm trabalho, né, mas o que eu posso dizer assim é gratidão e disponibilizar este horário e o nosso trabalho da integração, o nosso trabalho da paróquia, a gente está a serviço da comunidade. E eu quero dizer que vocês foram muito importantes para nós, né? E só dizer gratidão. O que você acha, padre? Muito bom. Nossa. Eu acho que, assim, eu sou muito leigo, né? Nesses assuntos todos, assim. Como eu falei para a Silvia, bem, eu faço perguntas, assim, de... até me coçando, assim. Tô fazendo pergunta, assim, de menino, que nem para minha mãe, né? Sabe, assim, minha mãe, minha tia, que nem a Vanessa é muito mais jovem que eu, assim, gente, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então, minha pergunta, assim, é sempre de menino, né? E eu agradeço a paciência de vocês. Não tenho sotaque de goiano. Oi, gente, tô sotaque de goiano. Não tenho sotaque de goiano. Goiano, porque o goiano tem um sotaque mais interiorano, né? Mas, assim, muito obrigado pela paciência de vocês, né? Silvia, Vanessa, muito obrigado pela paciência, porque, assim, eu fico me perguntando, porque na hora em que um paroquiano chegar para mim, eu vou saber responder, né? Muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Estamos aí torcendo para que tenha servido para bastante. Muitas pessoas. Nessas 4 bate-papos que você teve, com certeza você atingiu mais de 1000 famílias. Que bom. A Vanessa esteve em 3 bate-papos, deve estar perto. Eu estou vendo você catando mosquito aí e me lembrando da dengue, né, turma? Não esquece de catar os mosquitos. Pois é.
Pelo amor de Deus. Que legal. Vanessa, uma parceria que a gente não pode desfazer. Nós estamos a 5 quarteirões um do outro. Né? A gente ainda precisa fazer um bate-papo para diferenciar o que é UBS do que é Projeto Arrastão, que muitas vezes as pessoas não sabem. Vamos marcar isso. Né? E saber que o interesse nosso na região, acho que na cidade, é a coisa da saúde pública, e a saúde pública não tem dono, não tem responsável. Cada pessoa que está assistindo aqui, que usar máscara, que tomar vacina, está ajudando a saúde pública. Acho que a gente não pode achar que a questão é só da UBS ou só do médico. Né? Obrigadão, Vanessa. Né? Obrigado, gente. Eu que agradeço, gente. Beijo. Beijo. Padre, você pode encerrar para a gente, dar a bênção? Sim, claro. Se elas aceitarem, eu posso dar uma bênção a todos que estão ouvindo a gente. Muito obrigado. Né, hoje foi um dia muito difícil para mim, né, como pessoa. Vou no hospital, não vou no hospital. Estava difícil, estava uma dor incrível. A Vanessa não sabe, ele teve inflamação, o joelho dele inchou. Está inflamado ainda. Tive que fazer uma punção no joelho, né? Saiu quase 500 ml de líquido, né, no meu joelho. Então, assim, muito difícil, um dia muito difícil, mas isso não é importante, não. O importante é a gente estar junto, o importante é a gente estar vivo, o importante é a gente estar aqui, né, fora do coronavírus. Então, eu quero dar uma bênção especial, doutora Silvia, seu esposo, que é uma pessoa maravilhosa, o Marcelo, a você, Vanessa, essa menina linda que você tem aí, tá? E dar uma bênção especial aos nossos irmãos, né, que estão aí, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijo. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos, tá? Obrigado à comunidade. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Silvia, obrigado.